Graça e paz, irmãos. Amém. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar grandemente cada um de vocês. Vocês, me refiro àqueles que estão aqui e àqueles que estão em suas casas, nos acompanhando e cultuando conosco por meio dessa transmissão. Que o Senhor possa também se fazer presente na sua vida e abençoar a sua caminhada. Nessa noite, eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo. E viu que certo egípcio espancava um hebreu do seu povo. Olhou de um lado para o outro e, vendo que não havia ninguém naquele lugar, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E lhe disse... E disse ao culpado: por que você espanca o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas em matar-me como fizeste ao egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença do faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, vendo, se levantou e defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Remuel, seu pai, este lhe perguntou: por que vieste mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Perguntou Remuel. Disse as filhas: Por que deixaste lá estes homens? Chamai-o, para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem chamou de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Vamos orar? Pai, nós celebramos o teu nome. E de modo muito especial nesta hora, rogamos ao Senhor que nos auxilie por meio do entendimento da Tua Palavra. A Tua Palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da Palavra. Portanto, oro para que o Senhor nos dê sabedoria na transmissão, e ao mesmo tempo nos dê a capacidade de ouvir com um coração totalmente aberto as verdades que o Senhor tem a nos ensinar. Abençoe cada um dos teus servos e nos dê a alegria de sabermos que verdadeiramente fomos alimentados e conduzidos pela tua palavra santa. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que quase nunca é pregado ou ensinado. E talvez por a gente ouvir poucas mensagens em cima de um texto como esse, nós terminamos achando que ele não tem muito a nos ensinar. E talvez seja esse um dos grandes erros que nós cometemos. Porque toda a palavra tem lições fundamentais para a manutenção e o exercício da nossa fé. Certamente esse texto não é diferente. Nós estamos no contexto do Êxodo. O povo de Deus ainda está preso no Egito por mais de 400 anos. A Bíblia Sagrada diz, a partir do capítulo 2, que Moisés nasce em um contexto muito complicado, onde o faraó já tinha determinado que as crianças que nascessem do sexo masculino deveriam ser pegas e lançadas no Nilo, para que fossem mortas, afogadas ou, quem sabe, devoradas pelos crocodilos daquela época. Ele não queria que a população de Israel crescesse, que os hebreus crescessem, porque, segundo o mesmo parecer do faraó,
eles haviam se multiplicado tanto que numericamente tinham se tornado maior do que os egípcios. Imagine um povo que tinha chegado algum tempo atrás no Egito, apenas de 70 pessoas, e cresceram e se multiplicaram tanto que excederam numericamente a população do povo do Egito inteiro. Eu sei de duas coisas: esse povo gostava de namorar. Eles seguiram à risca a ordem da Bíblia: crescei e multiplicai. Menino não faltava, né? O povo cresceu muito, abundantemente. E Deus enxergou isso com bons olhos, porque era a ordem de Deus, mas o faraó não enxergou. Escravizou esse povo e mantinha esse povo então sobre dura cerviz. Nessa época Moisés nasce, a Bíblia diz que ele era muito bonito. Não existe criança feia aos olhos das mães, né? O menino realmente era muito bonito. E a Bíblia diz que ele ficou, cresceu e logo foi para a casa do faraó, porque a filha do faraó o adotou e ele cresceu como um príncipe, né? Nós não sabíamos, o povo não sabia, mas era Deus que tinha um privilégio, ou na verdade um propósito na vida de Moisés, para poder que a partir dele o seu povo fosse liberto. Então nós chegamos no capítulo, do versículo de número 11. E o versículo de número 11 vai nos informar que naqueles dias, sendo Moisés já homem, quando você lê a partir de Atos capítulo 7, ele vai nos informar que Moisés já tinha 40 anos de idade, não 40 anos de idade, homem, né? Saiu para ver os seus irmãos e os seus labores penosos. E em determinado momento viu um egípcio que espancava um hebreu do seu povo. Olhou de um lado para o outro e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. O texto sagrado vai nos falar sobre atos de justiça. A Bíblia Sagrada muito nos ensina sobre este assunto. Um dos versículos mais citados por nós é Mateus 6,33. Mas a maioria das vezes muito mal interpretado. O texto diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós falamos muito sobre buscar o reino de Deus, como se o reino de Deus fosse desassociado da justiça. Não, a ordem de Jesus é que nós deveríamos buscar o reino, mas também a justiça, porque onde não tem justiça, não tem reino de Deus, e onde não tem reino de Deus, então o povo se torna um povo injusto. No mesmo sermão da montanha, Jesus Cristo ainda chegou a afirmar que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos, serão saciados. Logo, a justiça é uma prática que aqueles que foram justificados por Deus devem praticar no decorrer da sua vida inteira. O texto diz que Moisés sai e ele enxerga o quê? Um ato de injustiça. Injustiça essa que, primeiro, se fazia presente no ato do trabalho escravo. Sim, o povo hebreu se tornara escravo dos egípcios. E a gente pode pensar que essa notícia de trabalho escravo está longe da gente, mas não está tão longe assim não, né? Ainda, pro ponto de vista da lei, a escravidão foi abolida lá em 1888. Mas isso é só tese. Na prática, ainda tem muita gente que trabalha em trabalhos análogos à escravidão, parecidos, idênticos à escravidão. Tem muita gente que trabalha mais de 8 horas por dia, que não recebe hora extra por causa do trabalho que efetua. Isso é inconstitucional. O Tocantins é o terceiro estado onde o trabalho escravo é ainda mais presente no nosso meio. A questão não é se tem trabalho escravo, tem. A questão é o que a gente faz diante dessas injustiças praticadas. O texto sagrado diz que não somente tinha aqui esse trabalho escravo, mas um egípcio espancava, batia, maltratava um hebreu.
há aqui um ato explícito de opressão. Um oprimido e alguém que está oprimindo. Um opressor e um oprimido. Maltratando, um abuso de poder, um abuso de autoridade. A Bíblia diz que Moisés enxerga aquilo. E nós também enxergamos os atos de injustiça. A questão não é se nós contemplamos. A questão é qual é a nossa reação diante das injustiças praticadas no meio em que nós vivemos. Porque eu acho que muitas vezes nós nos tornamos adeptos à teoria de Herodes, que quando Jesus Cristo estava sendo injustamente condenado, ele, para se livrar daquela acusação, pediu uma bacia com água e lavou as mãos, Lavou as mãos diante da injustiça feita, lavou as mãos diante da injustiça praticada. Muitas vezes eu acho que nós vemos as injustiças como igreja e lavamos as mãos para que a gente não se meta nesse negócio e alguém não nos cobra a fatura. Agora a Bíblia diz que Moisés viu e ele não aguentou ver. Quando ele viu, olhou para a esquerda, olhou para a direita, olhou para frente, olhou para trás, não tem ninguém. Porque sempre quando a gente vai cometer um pecado, a gente faz isso, Olha para todo lado. Para ver se tem alguém. Não tem ninguém, ninguém está vendo. A nossa tendência, a nossa ignorância, a nossa petulância é de achar que os nossos pecados vão passar desapercebidos. Ninguém está vendo. Moisés pegou e matou o egípcio. Qual foi o erro de Moisés? É que em vez de cometer justiça, ele se tornou justiceiro. Você sabe o que é justiceiro? Alguém que quer fazer justiça com as próprias mãos. Aí, em nome do sentimento de indignação, que era saudável na ocasião que ele estava, ele cometeu um delito. Ele foi lá e matou um egípcio. Meus irmãos, salvo a parte, tirando essa questão do assassinato, todos nós precisamos ter um coração sensível às injustiças praticadas em nosso meio. Tem muita gente no meio da sociedade que nós estamos sofrendo injustiça. Nós vivemos em um país profundamente injusto, a partir das leis que regem a nossa nação. Injustiça no Senado, injustiça nas câmaras, injustiça no Palácio do Planalto, injustiça. Nós vivemos neste mundo. E eu até tenho receio que depois dessa pandemia, as injustiças aumentem. Porque a fatura dessa conta vai cair para nós, nos impostos. Ninguém vai cortar salário daqueles que ganham muito, que são aqueles do colarinho branco, que estão lá no Palácio do Planalto. Os impostos vão ser aumentados, sabe na conta de quem, Na nossa conta. Vai estar no arroz, vai estar no feijão, porque essa crise aí vai gerar uma coisa difícil e nós vamos ter que pagar a fatura. Nós não vamos ter, mas provavelmente eles vão nos obrigar a fazer isso. E isso certamente é um ato de injustiça. A Bíblia diz no versículo 13 que ele saiu no dia seguinte. E eis que 2 homens estavam novamente fazendo o quê? Brigando. Na primeira cena, o texto diz que a briga é entre um egípcio e entre um hebreu. Na segunda cena, a briga é entre 2 hebreus. Gente que desfruta da mesma fé, gente que tem os mesmos princípios, pessoas que defendem os mesmos ideais. No nosso contexto, seria justamente irmãos de fé dentro da igreja. Mas o que eles estão fazendo? Brigando. Logo, muitas vezes essas brigas também acontecem entre os irmãos. Há atos de injustiça também, porque o texto diz que ele estava espancando, maltratando. Há muito maltrato, maus tratos dentro das igrejas. Ainda existe muitos atos de injustiças dentro do meio eclesiástico. Ainda tem muito pastores, apóstolos, que enriquecem ilicitamente, porque injustamente tomam o que pertence ao rebanho, com pseudos promessas de prosperidade, de vida indolor, de enriquecimento e de felicidade plena na terra. O que é isso? São os ministros que deveriam pregar justiça, sendo injustos em nome da sua própria ambição. E às vezes também você enxerga irmãos brigando.
dentro de igrejas, se maltratando, degladiando um ao outro, sem falar um do outro, denigrindo um ao outro. O que é isso senão ato de injustiça? A Bíblia Sagrada diz em Hebreus 14:12: segui a paz com todos e a santificação, sem as quais ninguém verá o Senhor. O que precede o céu? O autor de Hebreus diria: paz com todos, ausência de guerra, ausência de luta, ausência de intriga, ausência de injustiça, ausência de defraudar um ao outro, de se machucarem. Ok, vocês estão bem? Vocês têm paz? Tem. Então siga a santificação, sem as quais ele está dizendo que ninguém vai ver o Senhor. Quem é que não vai ver o Senhor? Os injustos, aqueles que promovem guerra entre si e aqueles que não praticam a santificação. Isso é interessante nós pararmos para pensar sobre essa realidade. Moisés então chega no versículo 14 e diz: o que é isso? Por que você está brigando com o seu irmão, batendo no seu irmão? O qual lhe respondeu: quem te pôs por príncipe sobre nós? Pensas em matar-me também, como fez com o egípcio? Certamente, o egípcio temeu, pois, Moisés, e disse: certamente descobriram o que eu cometi. Moisés, que tinha matado e escondido o pecado, porque é assim também que nós fazemos. Moisés cometeu o delito. O que ele fez com o delito? Cavou um buraquinho e jogou o delito dentro e cobriu com terra, pensando o quê? Ninguém viu, ninguém sabe, estou de boa, tem nadinha, posso ceiar, posso cantar, posso pregar, posso louvar, posso levantar as mãos, eu posso, porque ninguém viu. Aí o egípcio disse assim: você está enganado, os pecados uma hora sempre são descobertos, porque Jesus Cristo disse que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Detalhe: Moisés agora começa a passar vergonha em público, porque Deus é especialista em tirar a máscara daqueles que se escondem por detrás delas. E certamente não é essa máscara de pano que você está agora, é aquelas outras máscaras que nós queremos usar. Né? Alguém disse para mim: e a igreja lá vai usar máscara? Eu falei: não, os crentes fiquem tranquilos, os crentes já estão acostumados a usar máscara. Pensa no povo bom para usar máscara, crente. Gente, é fácil, é tranquilo, né? Aí é bom, não sei se você está rindo agora, se você está com o rosto franzido, ou você está triste, não sei. Está com a máscara, né? Agora Moisés estava lá desse sentido, ele achou que ninguém tinha visto. Aí o cara disse assim: eu vi. E ele expõe o pecado de Moisés. E todos aqueles que estão em volta de Moisés certamente ouviram. Porque eu aprendi que quando nós não queremos deixar Deus nos tratar no secreto, Deus expõe os nossos pecados em público, para que nós tenhamos vergonha do pecado que cometemos e consertemos a nossa vida diante dele. Deus é especialista em fazer isso. Agora o texto diz, versículo 15, que Moisés disse: certamente descobriram. O que ele fez? Fugiu. Gente, vamos parar para pensar um pouco de Moisés? O cara cometeu um delito duplamente qualificado: homicídio e ocultação de cadáver. Para meu amigo advogado ali, depois se eu estiver errado você me ajuda. Homicídio e ocultação de cadáver. Isso no Código Penal deve dar uma cadeia lascada. Tem esperança para esse homem? Nós humanamente falaríamos o quê? Tem não. Tem jeito não. Um assassino fugitivo. Né? Aí Deus diria: tem jeito sim. Para mim tem. Pode não ter para vocês, para mim tem. E a Bíblia diz que Moisés então foge, se torna um fugitivo. E ele chega lá no versículo 16. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas.
as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, vendo, se levantou e defendeu-as e deu de beber ao rebanho. Terceira questão importante desse texto. No primeiro versículo, nós percebemos um ato de injustiça de um patrão para com o empregado. No segundo ato de injustiça, nós vimos dois irmãos brigando e um espancando o outro. No terceiro ato de injustiça, nós enxergamos os homens oprimindo as mulheres. As mulheres foram trabalhar, 7 mulheres, para poder tirar a água do poço e dar de beber ao rebanho. E de repente chegam outros pastores naquele lugar e começaram a oprimi-las, a tal ponto de querer expulsá-las. O que está em pauta aqui é a violência contra as mulheres. Uma pauta muito bem discutida na atualidade, pela política, pela mídia, né? O que está em pauta aqui é a violência contra as mulheres. Se não me engano, é a Maria da Penha que vai fazer uma divisória muito boa sobre essa violência. Ela diz que tem a violência física, agressão, a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial e existe a violência sexual. E em qualquer uma dessas áreas que uma mulher sofre violência, ela tem o direito de recorrer à justiça. Nesse caso aqui, o que está em pauta é a violência psicológica. Homens musculosos, fortes, e as mulheres frágeis, não fracas, frágeis, não conseguem suportá-los e têm que correr. A cada 7 horas, na nossa nação, uma mulher morta por ser mulher. Feminicídio. Matando as mulheres. Por causa de um homem que largou a mulher, que não aceitou o fim do relacionamento, um namorado ciumento, um estuprador. E aí vai uma série de situações que colocam as mulheres em risco. Bem, a Bíblia diz que primeiro, Moisés viu. Segundo, Moisés agiu. Porque o justo tem que defender o lado oprimido. Sabe o que é lindo do texto? É porque em 3 ocasiões, Moisés sempre ficou do lado do oprimido e não do opressor. Moisés ficou sempre do lado do mais fraco e não do mais forte. Moisés sempre ficou do lado do injustiçado e não daquele que praticava a injustiça. Uma mulher estuprada e aí vem alguém e diz: ela vestiu-se mal, ficou do lado do estuprador. Mulher estuprada, a pessoa, ela procurou porque andou por aquele lugar, quer justificar o estupro. Todas as vezes que esses comentários saem, a pessoa termina defendendo o estuprador. Na nossa nação hoje, o povo quer olhar para o estuprador não como um desvio de conduta, mas como alguém que está doente, para justificar o ato de injustiça que ele provoca. Isso é diabólico. Há uma opressão aqui contra a mulher. Há muitas mulheres que apanham. Há muitas mulheres que são abusadas sexualmente em um lugar onde ninguém sabe, e elas não têm força para recorrer à justiça. Não são poucos casos de meninas e moças que são abusadas 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Aí de repente, quando ela vira adulta, ela toma coragem de denunciar o abusador, o pedófilo. E nós temos que defender. Alguém já disse que em briga de marido e mulher ninguém mede a colher. Isso está errado. Porque sempre a parte ferida é a mulher. E se eu calo, eu consinto. Um homem muito bom, certa feita, disse, se não estiver enganado, vou lembrar o nome aqui do pastor, muito famoso no nosso meio. Ele disse que o que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Pronto. Se você se calar, a injustiça vai ser praticada. A injustiça vai ser praticada.
Martin Luther King Jr. foi quem disse isso. Logo, nós temos que parar para pensar nisso. Agora, olha o que o texto vai nos ensinando. Tendo elas voltado a Remuel, casa do seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram tão cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água de beber e deu ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixais este homem lá? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora por esposa, a qual lhe deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Versículo 23 e 24 vai dizer que ele também se torna alguém que trabalha para o sogro. Vamos parar para pensar. Ninguém que pratica a justiça ficará sem ser recompensado. Vamos parar para pensar sobre as recompensas das justiças praticadas. O texto diz que ele chega no poço, defende as mulheres, se opõe aos opressores, eles vão embora, e as 7 mulheres, você já assistiu aquela minissérie antigamente, no tempo que a Globo prestava A Casa das 7 Mulheres? Você viu? Desculpa a crítica à emissora, mas é verdade. Aí o que acontece? Aqui tinha 7 mulheres, o cara chega lá, 7 mulheres ali, elas voltam para casa, e chega lá o pai e pergunta: vocês voltaram tão cedo? Porque a mulher não tira água do poço tão rápido assim. Aí ela falou: não, é porque nós estávamos lá e apareceu um egípcio que nos defendeu. Fala: mas gente, por que vocês não fizeram nada? Vai chamar esse homem, porque eu quero agradecê-lo. Gratidão tem preço, lembre sempre disso. Muitas vezes um muito obrigado não é suficiente. E quando eu digo que tem preço, não estou falando de dinheiro, estou falando de preço. Há preços que têm que ser pagos em favor de pessoas que nos ajudaram no dia em que nós estávamos mal. Muitas vezes nós terminamos nos esquecendo das pessoas que nos deram as mãos nos dias de crise que nós enfrentamos. Isso são ingratos. Nós precisamos aprender a ser grato às pessoas que nos ajudaram em tempos difíceis. Samuel disse: vai lá chamar. Ele chama. Quando ele chega, a primeira coisa que ele fala: vamos pensar, qual era as necessidades de Moisés? O cara está fugido, então ele não tem onde morar. Quem não tem onde morar quer o quê? Uma casa. Então Samuel, o pai dessas moças, abre a sua casa e dá liberdade para Moisés morar na sua casa. Então, primeira recompensa: Moisés foi acolhido, passou a ter um teto que cobrisse a sua cabeça, um lugar para morar. Segunda bênção: quantas filhas Samuel tinha? 7. Agora você imagine um homem, a Bíblia diz que ele, quando era criança, era muito bonito e formoso, inteligente, porque foi educado em toda a ciência do Egito, crente. Se você achar um homem inteligente, bonito e crente, casa, que é de Deus. Né? O cara, que 3 virtudes, gente: inteligente, bonito. Não, esse daí não vale, esse do fundo aí está todo condenado. Aí você imagina esse homem chegar em uma casa com 7 mulheres solteiras. E eu sei que o assunto daquela noite foi: tu viu-se? Que homem bonito, que nos defendeu. Olha, uma mulher olhando para um homem bonito, sarado, inteligente, que defendeu elas. Eu imagino que naquela casa o assunto singular era Moisés. 7 mulheres solteiras. Já ouviu falar do bendito entre o fruto? E um homem solteiro. Eu digo que Moisés se deu muito bem, não deu? Você vai saber já já por quê. Porque a Bíblia diz, e Samuel então dá para Moisés
a sua filha mais velha, chamada Zípora, para ser esposa. Moisés não tinha onde morar, agora tem. Moisés não tinha mais família, lembra? E quem não tem família quer o quê? Uma família. Deus deu a família para Moisés. Moisés não tinha emprego, e a Bíblia diz que Quemuel dá um emprego para Moisés. Ele agora vai ser pastor de ovelhas, ele vai ser funcionário de quem? Do sogro. Nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito, mas era funcionário do sogro. O cara não tinha como se manter, agora tem. E a Bíblia diz que Deus acrescenta a ele a um filho. Irmãos, percebe que Deus estava cuidando da trajetória de Moisés. Moisés errou lá atrás, mas a Bíblia diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, e que Deus não leva em conta os pecados da nossa ignorância. E a Bíblia diz que onde abundou o pecado em nós, superabundou a graça de Deus. Tudo isso são notícias excelentes para as nossas vidas. Deus estava trabalhando na vida de Moisés. Nesse lugar, Moisés vai passar 40 anos. A vida dele é dividida em 3 etapas: 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos resgatando o povo e caminhando no deserto. Moisés, antes de vir para Midian, ele era príncipe, o lugar mais alto que alguém poderia ocupar na sua época. Agora ele se transformou em empregado, em pastor de ovelhas, porque Deus agora ia trabalhar a vida de Moisés, para que Moisés ficasse qualificado a amanhã libertar o povo da maior obra de injustiça já praticada, porque o povo estava preso no Egito injustamente. Deus falou: esse cara não gosta de injustiça, já sei para o que eu vou chamar ele para fazer. Sabia que as coisas que você não gosta pode ser um indício do que Deus quer que você faça? O que você não gosta na igreja? Eu te falo 20 coisas minhas, eu não vou falar, mas eu sei que no seu coração você tem uma série de coisas que você não gosta. Olha, talvez é Deus querendo que você trabalhe nessa área. Pastor, eu não gosto de ver a forma como as pessoas tratam o visitante, são indiferentes. Ok, então trate você bem o visitante. Olha que coisa boa. Eu não gosto de injustiça. Moisés disse: ok, então já sei para que você vai servir, você vai ser libertador. E Moisés foi. Queridos, a Bíblia nessa noite nos convida a trilharmos um caminho de justiça, porque sendo justo e justificados pelo Senhor, nós não deixaremos de ser recompensados por Ele. Todo mundo na história vai lembrar do nome e dos feitos que o justo Moisés praticou. Que o nosso nome também esteja na história pelos atos de justiça praticados. Justiça na forma como nós tratamos o próximo, como nós somos amanhã um patrão, um empregado, na forma como você pega um trabalho para fazer, o que você cobra para poder realizar, na palavra que você entrega. Tudo isso são atos de justiça que nós precisamos praticar todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar? Quero que você curve sua cabeça. Deus, nós te agradecemos por esse texto, e agradecemos o Senhor porque compreendemos que o Senhor nos chamou para buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Deus, em nome de Jesus, nos ensine a sermos justos. Justificados nós somos, mas precisamos trilhar o caminho da justiça
para que a pratiquemos no decorrer da nossa caminhada e enquanto vida nós estivermos. Abençoe essa igreja, para que essa igreja viva pacificamente com seus irmãos e possa ajudá-los em momentos de dificuldade. Que a vida de Moisés possa inspirar os nossos corações a sermos mais parecidos com o Senhor, que de fato foi o grande justo e o justificador das nossas vidas. Nós te adoramos, consagramos a ti as nossas vidas e pedimos que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.